Hello, smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli da Smart English com mais uma live. E vamos aos nossos recadinhos de hoje. São só dois, guys. Lives toda segunda-feira às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram. Às vezes também no YouTube, tá bom? Se eu tiver que compartilhar a tela com vocês, eu deixo sempre lá o link para vocês nos stories, tá? E o e-book gratuito para vocês melhorarem o inglês, para dar um up aí, como desenvolver isso, como desenrolar esse inglês, né? Então a gente tem um e-book gratuito, Yes, You Can Speak English. O link tá lá na bio. No YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí é só clicar e baixar sem burocracia, sem trabalho, sem nada. Clicou, baixou o e-book, ok? So today is our live. Hello guys, how are you? Welcome. Good evening, Mel. Good evening, Liliana e Buitrago. How are you? Good evening, Ninho. Hello guys, welcome. Vamos começar? A gente está seguindo uma série de perguntas que eu tenho recebido pelo direct e nos vídeos, né, também nos comentários do YouTube. São dúvidas que eu tenho juntado há um tempo, né? Porque as dúvidas são muito parecidas e agora eu tô fazendo lives para responder essas dúvidas, né? Dúvidas de gramática, dúvidas de pronúncia, várias dúvidas, até sobre a profissão de professor de inglês. E hoje é a terceira parte do Você Pergunta, a Smart English responde. Então eu tô com as perguntinhas aqui anotadinhas para responder para vocês. Se a sua dúvida não for respondida hoje, não se preocupe que logo ela vai ser respondida. Então, continuem participando, continuem mandando as perguntas pelo direct, ok? Ok, vamos começar com a pergunta 1 que eu recebi, que é: Teacher, como diferenciar o think de achar com o think de pensar? Então, lembrando que to think é um verbo, né? E ele tem dois significados em português, embora em inglês seja a mesma coisa. E ele significa achar e significa pensar. Então, a dúvida aqui da smarteira é: quando que eu vou saber que é achar, quando que eu vou saber que é pensar? Não tem como você ter certeza a não ser pelo contexto. Você vai conseguir diferenciar o significado dependendo do assunto que você estiver conversando, não tem erro. Por exemplo, se eu falar assim, I think about you, o que eu tô falando? Eu acho em você? Estranho, não é? Ou eu penso em você. Tá vendo como você não confunde na hora de falar? Eu penso em você, porque eu acho em você, fica esquisito, não fica? Mais um exemplo aqui, ó. Agora um exemplo com achar. I think I'm going to buy a car. I think I'm going to buy a car. O que eu tô falando? Eu acho que eu vou comprar um carro. Eu acho que eu vou comprar um carro. Eu penso, fica meio estranho. Então, assim, não se preocupe com isso. Na hora que você estiver falando em inglês, que surgir o verbo think, de acordo com o que você estiver conversando, você vai saber diferenciar, tá bom? Não tem uma regrinha para isso. É só pelo contexto mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma segunda pergunta, porque eu achei que tinha muito a ver com essa daí, pra gente já poder linkar, tá, gente? Então, a segunda pergunta foi: como saber quando o verbo to be significa ser e quando significa estar? Gente, é o mesmo caso do think, tá? O verbo to be, ele é ser e estar. Ou seja, eu sou, eu estou, você é, ele está, nós somos, nós estamos. É pelo contexto. Não tem como você se confundir, gente. Não tem como. Por exemplo, for example, I am a teacher. I am a teacher. Poderia ser eu estou um professor? Faz sentido eu estou um professor? Não. Então, eu sou um professor. Olha como você não confunde. Eu sou um professor. Não é difícil. Outro exemplo. I am at home. I am at home. Eu poderia dizer eu sou em casa? Faz algum sentido para você eu falar eu sou em casa? É claro que não. Então, você vai saber que eu estou dizendo eu estou em casa. Então, não se preocupe em se confundir, né? Quando a gente dá de cara com o verbo to be,
a gente já imagina, mas peraí, ser e estar, como é que eu vou saber quando é um, como é que eu vou saber quando é outro? Na hora que você estiver conversando, o assunto, o contexto vai te dizer, tá? Não tem como confundir. Por exemplo, se eu falar assim, I am happy today, quer dizer, hoje. Então, não é eu sou feliz, é eu estou feliz, porque eu já estou enfatizando que é hoje, é uma coisa temporária. Tá bom, guys? Não é difícil, não. Ok. Third question, terceira pergunta. Quando devo usar o from? Então, a gente tem várias preposições, né? A gente tem o of, tem o to, tem o from. O from, ele significa de, tá? Só que ele é diferente do of. O from é de quando a gente indica a origem de algo ou alguém. Ou seja, de onde vem aquilo lá. For example, I'm from São Paulo. I'm from São Paulo. Qual é a minha origem? São Paulo. De onde eu venho? De São Paulo. Então, I'm from São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu não posso dizer I'm of São Paulo, tá? O from, ele tá dizendo que vem de algum lugar. Tá vindo, a origem. De onde? De algum lugar. Por exemplo, this came from USA. Isto veio dos Estados Unidos. Então, você comprou um óculos, ok, glasses, e alguém pergunta de onde veio? E isso aqui, os óculos, veio dos Estados Unidos. Não é a origem? Foi lá que eu encomendei, foi de lá que eu encomendei, ou foi lá que foi produzido, enfim, veio de lá. Então, dos Estados Unidos, esse dos vai ser o from. Mais um exemplo para vocês. Butter is made from milk. Butter is made from milk. A manteiga é feita de leite. Qual que é a origem da manteiga? De onde a manteiga vem? Do que ela é feita? Do leite. Então, esse do ou de vai ser o from. Então, sempre que você for falar de origem, algo ou alguém que veio de algum lugar, você tem que usar o from, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso que eu estou explicando, pode colocar aí nos comentários, que eu já vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Bom, a quarta perguntinha é: Teacher G, o que são verbos auxiliares? Verbo auxiliar, a palavrinha já é auxiliar, já é ajudar. É um verbo que ele vai auxiliar o verbo principal em uma oração. Então, na oração vai ter um verbo que vai auxiliar e vai ter o verbo principal. Vou dar um exemplo. Do you speak English? Do you speak English? O do, ele é um verbo auxiliar, portanto, ele não vai ser traduzido nessa frase. O speak é o verbo principal. Como que o do tá auxiliando o speak? Ele tá fazendo com que eu saiba que o speak está no presente, que é falar. Você fala. Você fala inglês, não é você falou inglês, você falará inglês. Então, o do tá ali para eu saber quando o verbo tá sendo conjugado. Porque no português, se eu for falar assim, você falou, eu já sei que é passado. Falou, né? Falará, eu já sei que é futuro. Fala, eu já sei que é presente. Mas no inglês fica speak, speak, speak. Então, como que eu vou saber, né? Em que tempo está esse verbo? Eu vou precisar de um auxiliar. Quem é o auxiliar? É o outro verbo que vem lá no comecinho que eu te falei que é o do. Então, o do tá servindo para ajudar o verbo speak, para que eu saiba em que tempo verbal ele está conjugado. Então, por exemplo, se fosse no passado, né? Eu poderia falar assim: Did you buy a car yesterday? Did you buy a car yesterday? Qual que é o verbo auxiliar? Did. Did. Qual que é o verbo principal? Comprar. Buy. Buy. Então, o did está me dizendo que comprar está no passado, porque quando did tá lá, ele está auxiliando o verbo, para que eu saiba em que tempo ele está. Então, eu sei que não é você compra ou você comprará, eu sei que é você comprou ontem, ok? Esses são verbos auxiliares e a gente tem um monte de verbos auxiliares, nós temos os modais. E aí teria que fazer uma live somente de verbos auxiliares, mas eu acho que já deu para dar uma ideia para vocês quem são eles e para que eles servem, né? Bom, última pergunta.
Pergunta número 5. Como se faz uma pergunta no passado? Ali, com o verbo auxiliar. Então, a gente tem que pegar o auxiliar did, colocar na frente, tá? Aí vai vir o pronome, eu, você, ele, minha mãe, meu pai, a Maria, o João, o gato, o cachorro. Aí o verbo, que vai ficar na forma básica. Por exemplo, did you buy a car? Você comprou um carro ontem, yesterday. Então, o did na frente, pra eu saber que tá no passado. Você, you, que é a pessoa. Buy, que é o verbo comprar. E a car, yesterday, é o que? É o complemento desta oração. Então, guys, eu tenho uma live só falando de simple past. Ajuda muito, tá? Porque não adianta você me perguntar aqui, por exemplo, esse smarteiro, ele me mandou essa pergunta. Como que faz uma pergunta no passado? Ok, eu falei aqui que você tem que colocar o did, blá, blá, blá. Mas você tem que saber também como falar na afirmativa no passado, como fazer uma negativa no passado. Então, na hora que eu editar o vídeo, eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Um link para vocês assistirem o vídeo que eu fiz sobre simple past, e aí vocês vão entender tudo sobre o passado em inglês. E agora eu vou deixar salva a live também nos stories, e vou já deixar lá para vocês também o link do vídeo do simple past para quem ficou com dúvidas ainda, tá bom? Bom, guys, é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Thanks for coming. E até a próxima live, segunda-feira que vem. See you guys. Bye.